Vamos iniciar a leitura de nossas atividades de hoje. Abra um livro na página 244 e vamos começar observando aí a capa do folheto de onde foi tirado o poema Brincadeiras Populares, o poema de cordel que trabalharemos em nossa aula de hoje. Ao observarmos a capa desse folheto, podemos perceber que está sendo ilustrada a brincadeira de cabra cega, conhecida por alguns como brincadeira de cobra cega. E essa é uma das brincadeiras que será destacada no poema. Agora, eu peço a vocês que realizem primeiramente uma leitura silenciosa do poema Brincadeiras Populares e depois realizem a leitura em voz alta para perceberem as rimas que dão uma musicalidade, uma sonoridade bastante atrativa para esse poema. Após realizar a leitura, vocês irão para a página 248, estudo do texto, e vão começar aí na questão 1, dizendo se o que vocês haviam imaginado a partir do título do texto realmente confirma o que vem sendo descrito aí no poema. Na questão 2, vocês estarão escrevendo em ordem o nome das brincadeiras que aparecem no poema. Na questão 3, vocês estarão marcando aí se o texto Brincadeiras Populares é um texto em prosa ou é um poema. Nós já sabemos que é um poema. Por quê? Porque se fosse em prosa, ele estaria organizado em parágrafos, seria um texto. E aqui nesse caso, ele vem organizado em estrofes. E também podemos perceber as rimas que ele apresenta. Na questão 4, vocês irão reler aqui a leitura, irão reler a primeira estrofe do poema. Farão uma leitura dessa primeira estrofe que está sendo apresentada aqui. Quantos versos há nessa estrofe? Nós sabemos que versos é cada linha que vem aí dentro da estrofe, que é um grupo de versos. Então, vocês estarão realizando a contagem desses versos. A questão B, ela é oral. Nós não precisamos escrever nada. Nas páginas 245, 246 e 247, as outras estrofes do poema também tem esse número de versos, ou seja, a quantidade de versos, a quantidade de linhas que tem aí dentro da primeira estrofe, nas outras estrofes também terá a mesma quantidade de versos? Realizem a contagem também. C. Numere os versos da primeira estrofe escrevendo os números nos quadrinhos. D. Pinte as palavras que rimam no final dos versos. Que versos dessa estrofe rimam? Depois de numerar, vocês vão estar dizendo aí, o verso 2 rima com o verso 4, rima com o verso 6. Vocês estarão anotando aí o número dos versos que rimam. Na questão F, nós temos mais uma questão oral. Volte mais uma vez às páginas 245 a 247 e confira.
Nas outras estrofes, também são esses versos que rimam? Ou seja, será que vai ser o 2 com 4, com o 6? Vocês estarão observando aí, numerando e observando quais versos rimam e verificando se são os mesmos que rimam na primeira estrofe. 5. Circule no poema as estrofes que falam do jogo de amarelinha. Quais são as estrofes do texto que falam sobre esse jogo? 6. A amarelinha é uma brincadeira que tem diferentes nomes conforme a região do país. No lugar onde você vive, ela é conhecida por esse nome ou por outro? Qual? Olha só, aqui em nossa cidade, a amarelinha é chamada de amarelinha ou ela tem um outro nome? Nós temos aí na região Nordeste a amarelinha chamada também de pular macaco. No Rio de Janeiro, academia. No Ceará, casa de boneca. E no Rio Grande do Sul, sapata. Em Minas Gerais, maré. Porém, o nome mais conhecido e mais popular dessa brincadeira é amarelinha. B. Consulte o dicionário e anote alguns dos nomes pelos quais essa brincadeira é conhecida. Quais são os outros nomes apresentados no dicionário para a brincadeira amarelinha? Página 250, questão 7. Releia a quarta, a quinta e a sexta estrofes. A. De que brincadeiras elas falam? B. Na quinta estrofe se diz: um secretamente inventa uma frase ou uma história. O que quer dizer secretamente? Quando eu digo assim, vou te contar uma coisa secretamente, ou vou te mostrar uma coisa secretamente. 8. De que brincadeira se fala nas duas últimas estrofes da página 246? Agora, nós temos algumas questões que elas serão apenas um bate-papo. Nós não vamos escrever nada nas questões A, nem B e nem C. É apenas para nós analisarmos. Nos versos abaixo, por que algumas palavras foram escritas com letras em itálico? Então, nós temos aqui, tá quente se tiver perto, tá frio se longe está, tá morno se mais ou menos. Por que que esses versos estão escritos em itálico, ou seja, essa letrinha diferente? Aqui no caso, esses versos estão reproduzindo a fala dos participantes da brincadeira. É uma fala feita por quem participa da brincadeira. B. Tá é uma forma de escrever qual palavra? Quando eu digo assim, tá quente, tá frio, tá morno. É uma forma de escrever a palavra está. Ou seja, nesse caso, tá é uma linguagem informal do dia a dia, que as pessoas usam no cotidiano. D. Nos versos a seguir, que palavra foi escrita de um jeito diferente da escrita habitual, pelo mesmo motivo que tá? Circule-a. Então, aqui vocês estarão circulando a palavra que foi escrita de uma maneira informal. Para brincar de amarelinha, faz um desenho no chão. Questão 9. Como você viu na página 244, o poema Brincadeiras Populares foi publicado em um folheto. Qual é a relação entre a imagem da capa do folheto e o poema lido?
essa também é uma questão oral. Quando vocês retornarem lá, vocês irão perceber que na capa do folheto vem sendo destacada a brincadeira cabra cega, que foi uma das brincadeiras citadas no poema. Na região nordeste do Brasil, há uma tradição de publicar poemas em folhetos, que são expostos para a venda em feiras, pendurados em cordões ou barbantes. Como são pendurados em cordões, os poemas publicados neles ficaram conhecidos como literatura de cordel, os cordéis, ou seja, os barbantes, os cordões. Nos poemas de cordel, muitas vezes as palavras são escritas da forma como são pronunciadas na fala do dia a dia, ou seja, como muitas pessoas eram analfabetas, as histórias eram contadas através dessa linguagem informal para facilitar a compreensão das pessoas mais simples. 10. É comum o cordelista, ao lado da banca com os folhetos, declamar seu poema de forma cadenciada, muitas vezes acompanhado de viola ou outro instrumento, para atrair compradores. Olha que legal, eles ficam ao lado ali declamando para atrair o público, para atrair pessoas que comprem esses folhetos. Você já ouviu uma declamação de cordel? Ou seja, você já assistiu na internet ou já viu alguém fazer aí uma apresentação de cordel? Agora vamos para a página 252. Um pouco mais sobre. Nós temos aqui uma pintura que apresenta crianças brincando de roda no campo. O que essa pintura tem a ver com o poema de cordel que realizamos a leitura? A pintura e o poema de cordel estão retratando brincadeiras populares, brincadeiras muito conhecidas entre as crianças, que faz parte do universo infantil. Essa questão também é oral. Questão 2. Leia estas quadrinhas. Se o meu coração partisse, eu te dava um pedacinho, mas como ele não parte, te dou ele inteirinho. Apalpei meu lado esquerdo, não achei meu coração. De repente me lembrei que estava em tuas mãos. É de domínio público essas quadrinhas. As duas quadrinhas têm o mesmo tema, que é saudade, amor ou sentimentos? Alguns temas como infância, amor, saudade aparecem não apenas em textos, mas também em pinturas, canções e filmes produzidos em diferentes lugares e épocas. Ótimas atividades para vocês!